242. Vamos fazer a leitura juntos. Falta de moradias. Hoje, para morar nas periferias e nos morros, é preciso pagar aluguel ou comprar um pequeno terreno para construir sua casa quando houver possibilidades. Então, hoje até morar nas periferias e nos morros também está custando. Antigamente era um valor bem pequeno, um valor, como a gente diz, quase que é um valor simbólico. Hoje as pessoas não trabalham, lutam e pagam as suas moradias. São muitas as dificuldades, porque há pessoas que compram locais não autorizados e não conseguem pagar as prestações do terreno. Então a pessoa, além de comprar, ela paga por uma coisa que não é permitido. É ali onde acontecem muitas situações de pessoas que moram em lugares que desabam, que alagam, que destroem nesses desastres, porque ali já é um lugar que não é permitido morar, porque correm esses riscos. Mas mesmo assim a pessoa vai lá, por ser um lugar mais barato, compra, mesmo não podendo comprar, porque não é um lugar permitido, e vai morar. É muito comum a população da região realizar mutirões para construir moradias uns para os outros. Também há grupos de voluntários que ajudam a população mais pobre a erguer suas casas. Ainda assim, deixa eu descer aqui. Ainda assim, há pessoas que não têm moradia alguma, são aquelas pessoas que moram nas ruas. Desempregadas, vivem nas ruas e fazem dos viadutos e das marquises seus abrigos. Infelizmente, uma cena comum nas grandes cidades. Aí na sua cidade existem muitos moradores de ruas? Essas pessoas que moram na rua têm algum tipo de assistência da prefeitura ou do governo do seu estado? Como que é isso? Você sabe um pouco sobre essa história da formação da cidade onde você mora? Como que é a questão da formação? E a região das periferias da sua cidade? É uma região muito pobre? É uma região muito pouco favorecida? As pessoas têm acesso às questões de infraestrutura básica? Né, de educação, saúde, saneamento, né, o esgoto, água encanada. Para saber mais, moradia para todos. A moradia é um direito de todos os brasileiros e está previsto em lei. Para lutar por esse direito, surgiram movimentos de moradia e sem teto. Em São Paulo, esses movimentos sociais existem desde o ano de 1980, quando o problema das moradias aumentou significativamente. Eles são formados por pessoas que não conseguem pagar aluguel, moradores de rua, desempregados, entre outros, e que lutam por uma cidade mais justa e com moradia para todos. Então aí é um movimento do Moradias para Todos. E vamos fazer juntos agora o Mão na Massa, que está na página 243 do seu livro. Você pode fazer com o seu livro ou aí usando o livro digital. Leia o trecho do poema a seguir. Mas o bairro que nós temos nem sempre é como queremos. Tem calçadas mal cuidadas e ruas esburacadas, lixo que ninguém recolhe ou cão que ninguém acolhe. Não possui água tratada nem rua iluminada. O esgoto cai no rio, para o planeta um desafio. Todos nós queremos ter bairros bons para viver. Então olha que bonitinho esse poema, né? Agora, observe as imagens de bairros diferentes, de diferentes cidades brasileiras e assinale aqueles que têm as características descritas no poema. Então, olha lá. Vamos retomar aqui. Mas o bairro que nós temos nem sempre é como queremos. Tem calçadas mal cuidadas. Onde tem calçadas mal cuidadas aqui? O primeiro que nem calçada tem. O terceiro aqui e o sexto, né? Parece uma de terra aqui.
E ruas esburacadas. Onde nós podemos ver ruas esburacadas aqui? Também na primeira, na terceira e na sexta imagem. Não possui água tratada. Olha aqui na primeira imagem, nós podemos ver o esgoto andando, ó, esse cano aqui, por onde sai o esgoto, e o esgoto vai a céu aberto ali, no meio do bairro. O esgoto cai no rio, olha lá. Para um planeta, um desafio. Então, olha que tristeza as imagens que nós vemos aqui nesses bairros. Vamos viajar no tempo um pouquinho agora, voltar lá no começo, quase que perto da descoberta do Brasil. Um pouquinho depois. Vamos lá para o nosso livro 2, lá na página 244. Eu vou abrir aqui pelo meu livro digital. Você também pode usar o seu livro digital se você quiser, combinado? Observe aí no livro digital, lá na abertura do nosso capítulo, o que a gente está vendo aqui? O nosso capítulo se chama como? Quilombos e terras indígenas. Quilombos e terras indígenas. O que são essas imagens que vocês estão vendo aqui? Vocês conseguem imaginar? O que vocês conhecem dessas imagens? Aqui, nessa primeira imagem, que fica do meu lado esquerdo, a gente está vendo o quê? Uma aldeia indígena. Olha o formato lá ali da aldeia. As ocas, né? Ou seja, a casa onde os índios moram, aqui nesse caso, elas estão organizadas de que forma? Elas estão organizadas em círculo. E o feitio da casa, né? Do que essa casa é feita, será? Percebam lá o desenho. Ele é feito de quê? De tijolo? Eu não tô vendo tijolo aqui. Parece que ela é feita de palha, um outro tipo de material diferente do que nós utilizamos normalmente, não é? E em volta aqui dessa aldeia indígena, o que vocês estão vendo? Ruas, poluição, muitas pessoas. O que vocês estão vendo ali? Um campo. Então, nós estamos vendo uma aldeia indígena que está onde? Na área rural, está no campo. Aqui logo abaixo, nós estamos vendo duas imagens, duas pessoas, dois índios que estão vestidos, caracterizados em algum momento, em algum evento, em alguma comemoração. Mas será que todos os índios se vestem sempre assim? Com pintura no rosto, com os seus adereços, com penas coloridos, andando descalça. A roupa deles é diferente da que a gente usa tradicionalmente? Todos eles são assim? Será? Acho que não, né? Hoje em dia nós temos muitos indígenas que moram nos centros urbanos, que têm acesso à internet, telefone celular, televisão, ou seja, que tiveram influência de nós na cultura deles, como nós também temos muita influência na nossa cultura dos indígenas. Isso vem desde a época lá do descobrimento do Brasil. E hoje nós estamos falando sobre as terras indígenas, que existem lugares que são demarcados, que são especificamente dados aos indígenas, que eles possam morar naquele território. Aquele território é garantia de local deles, para que ali eles possam continuar mantendo costumes, tradições, manter a sua cultura de forma diferente da do dito homem branco, das que moram nos centros urbanos principalmente, ok? Então aqui nós temos a imagem dos índios em algum momento lá dentro da tribo, e aqui nós podemos ver uma vista de cima de uma aldeia. Logo aqui embaixo, eu posso ver um outro tipo de moradia, né? Que fica aqui embaixo, também do meu lado esquerdo agora, mas aqui embaixo, nessa posição que eu estou olhando. Olha aqui o formato dessa casa atrás dessa senhora. É igual ou semelhante
a oca aqui do índio que nós vimos na outra imagem? Não, ela é diferente também, né? Aqui eu posso ver que a casa ela é feita de quê? De barro, exatamente. E essa senhora que está aqui trabalhando? Como que é a vestimenta dela? Ela está usando uma roupa branca, ela parece que está fazendo o quê? Alguma atividade artesanal. Olha ali, tem alguma máquina aqui, será? Não, né? Ela está fazendo um trabalho artesanal. Olha aqui, outras duas construções. Mas aqui eu também posso perceber nessas imagens que essas duas casas não estão em um centro urbano, em um lugar que é muito movimentado. Eu percebo que está num local um pouco mais afastado. Eu percebo pelo que tem em volta aqui, olha, dessa imagem, ó. Eu percebo árvores altas aqui. Isso já me indica que eu não estou me referindo a um centro urbano. Aqui eu vou dizer para vocês que é uma terra quilombola, é um quilombo, tá? Nós vamos falando mais para frente o que significa isso. Mas eu vou dizer para vocês que tanto os indígenas quanto os quilombolas são considerados povos tradicionais. O que são esses povos tradicionais? São aqueles que trazem costumes, culturas e tradições de seus antepassados e mantém vivendo dessa forma até os dias atuais, certo? Eles ainda cultuam, ainda permanecem com algumas tradições dessas épocas dos ancestrais. Página 246. Nós falamos na aula passada sobre a capa de abertura, sobre a abertura do nosso capítulo, sobre a questão da comunidade indígena e um pouquinho da comunidade quilombola. Então vamos ver aqui agora. Você estudou que os indígenas e africanos são povos formadores da população do Brasil. Como assim? Não me lembro, prof. Lembra sim. Lembra que os portugueses, quando chegaram no Brasil, descobriram quem que já morava aqui? Os índios. E aí, os portugueses, com o passar do tempo, tiveram lá a triste ideia de trazer africanos para o Brasil e escravizar eles. Com o tempo, eles foram sendo libertos e aí houve a miscigenação, a mistura de índios, portugueses, europeus, africanos, e aí foi formando a população brasileira. Lembraram? Então, ok. Então, a gente já conversou agora sobre a importância ou sobre a formação da população. Converse com seus colegas, vai conversar com um adulto aí na sua casa a respeito da importância de garantir os direitos dessas comunidades que estão ameaçadas. Então, como que eu posso garantir que o povo indígena e o povo quilombola tenham os seus direitos garantidos, para que eles possam continuar vivendo e mantendo as tradições deles? Por que isso é importante? O que você pensa sobre isso? Conversa aí com um adulto da sua casa. Comunidades quilombolas. Vamos lá relembrar? Você já ouviu a palavra quilombola? Você conhece a palavra quilombola? Vamos ver. Sua origem está relacionada ao termo quilombo e ajuda a contar um pouco do nosso passado. Você sabe o que é um quilombo? Converse com seus colegas sobre o significado dessa palavra. Então, vou sugerir para vocês agora dar um pause na aula, pegar lá um dicionário ou pesquisar aí na internet o que é um quilombo. Já vou dar uma dica, o quilombola é quem vive no quilombo. Mas o que é o quilombo? Dá uma pesquisada e depois volta aqui para nossa aula. Combinado? Então tá bom. As comunidades quilombolas são remanescentes dos quilombos, formados por africanos e afrodescendentes. A maior parte de seus habitantes são descendentes dos antigos quilombolas. Então, olha lá.
Atualmente, existem cerca de 80 mil famílias quilombolas que moram em comunidades espalhadas por todas as regiões do Brasil, mas nem todas foram reconhecidas pelo governo brasileiro. Então, nem todas essas comunidades que se consideram quilombolas são reconhecidas pelo nosso governo. A maioria luta para provar que moram em terras de antigos quilombos. Vamos lá relembrar que os quilombos são aqueles lugares para onde os antigos, os escravizados, fugiam. Então, eles não aguentavam mais ser torturados, sofrer certos abusos. E aí, o que eles faziam? Fugiam para o meio da mata, normalmente. O quilombo ficava em lugares escondidos, e o lugar melhor para se esconder naquela época era em meio à mata, e aonde eles ficavam mais para o interior também, sabe? E lá eles formavam uma comunidade onde eles se protegiam, onde os portugueses muitas vezes achavam, atacavam essa comunidade para poder pegar os escravos de volta, mas muitas vezes eles não conseguiam isso. Então eles fugiam lá para o quilombo e era um lugar onde eles conseguiam se manter seguros. E aí lá no quilombo eles praticavam a agricultura de subsistência, a pecuária de subsistência. O que é isso? Eles plantavam e criavam animais para a própria sobrevivência, certo? Eles plantavam arroz para eles poderem comer e se alimentar, criavam porco, galinha, para eles poderem comer e se alimentar, criar e se alimentar. Isso é de subsistência, ok? E aí, com o passar do tempo, teve a Lei Áurea, que libertou os escravos, então não existia mais a escravidão, e a comunidade quilombola continuou lá, e eles continuaram tendo aquele lugar onde eles mantinham ainda as tradições e os costumes que vinham desde a África para cá, certo? Lá eles podiam cultuar os deuses, fazer as comidas que eles gostavam mais, eles mantinham esses costumes e essas tradições que eles trouxeram desde lá da África para cá. E aí, os que eram escravos com o tempo faleceram, né, que é natural, e aí os seus filhos foram mantendo aquela tradição, vieram netos, bisnetos e continuaram mantendo essa tradição. Então, isso ainda são consideradas as terras quilombolas, são dessas pessoas que são descendentes, ou seja, os seus ancestrais, aquelas pessoas que vieram bem antes, já foram escravizados um dia e fundaram, criaram aquele espaço quilombola que mantém essa tradição até hoje. Mas, como disse aqui, o governo brasileiro não reconhece todas as terras ainda. As pessoas têm que achar meios de provar. Não, meu bisavô era um escravo que vivia aqui, a minha tia era uma escrava que vivia aqui. E aí, assim, eles vão dando um jeito de provar para o governo e garantir dessa forma aquela terra e ser comprovada que é uma terra quilombola, ok? Vamos lá, com a lupa na mão. Vá até a página 33 do material de apoio para ver no mapa do Brasil onde estão as áreas identificadas como remanescentes de quilombolas. Então, olha lá, após analisar o mapa, responda as perguntas a seguir. Um mapa do Brasil, certo? Nós temos como pergunta aqui, lá no número 1, em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? Vamos observar onde tem mais comunidades quilombolas. Aqui eu tenho as comunidades em processo, tá, pessoal? Esse tom mais claro, ou seja, ainda não é efetivamente considerada uma comunidade quilombola. As que já são consideradas são 128, mas ainda tem 1719. Então, das que já são comunidades, aonde que é que está a maior comunidade? A segunda diz, há comunidades quilombolas no seu estado? Quantas são? Então, agora você vai achar no mapa do Brasil o seu estado
onde está o seu estado e vai ver se tem comunidade quilombola. Lembrando que só vale a que é o tom mais escuro, tá? Que é aquela já é reconhecida, não a que está em processo que vai conseguir, ok? Vamos voltar lá no livro para agora responder o que a gente fez agora. Então, no número 1, em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? No estado, opa, essa letra maiúscula, no estado do Pará, ok? E número 2, há comunidades quilombolas no seu estado? Voltar lá no mapa e vai observar, ok? Então, vamos para o nosso livro aqui, lá na página 247. Origem das comunidades quilombolas. Olha aqui essa imagem, esse quadro, tá mostrando aqui, ó, um jogo de capoeira, olha lá. Olha as vestimentas, vocês percebem que eles ainda estão mantendo uma tradição e um costume. E a capoeira é uma tradição também que veio lá da África com os escravos. Para entender a importância das comunidades quilombolas na atualidade, é preciso conhecer a história de como se formaram os quilombos. Você estudou em unidades anteriores que muitos povos africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para trabalharem principalmente nas fazendas de cana-de-açúcar. Mas os africanos escravizados não aceitaram passivamente a escravidão. Ao contrário, sozinhos ou em grupos, eles desenvolveram diversas maneiras de resistir à condição de escravizados. Entre as muitas formas de resistência estavam as fugas, a capoeira e a fundação de quilombos. A capoeira, prática cultural do povo banto, também era uma forma de defesa, tá? Então, por isso tem lugares que falam, você vai dançar capoeira, vai lutar capoeira, né? Vai jogar capoeira, porque era uma forma de luta, certo? Vamos lá. Os quilombos eram comunidades formadas por pessoas que fugiam da escravidão e dos maus tratos. Geralmente, estavam localizadas em áreas de difícil acesso, pois eram considerados uma ameaça aos donos de escravizados. Nos quilombos, reuniam-se também indígenas e mestiços, ainda que em menor número. Os quilombos foram formados em diferentes partes do Brasil. Lembra que eu falei que ficavam em regiões mais escondidas, mais no meio da floresta, da mata? Porque na época a gente pode dizer assim, porque as cidades não eram tão estruturadas e organizadas como hoje, certo? Então, eram locais mais de difícil acesso, mais escondidos, que eles abriam quilombo, certo? Então, você podem ver que os indígenas, que também foram vítimas da escravidão, também fugiam e iam para os quilombos. Mestiços, porque é o que? Acontecia de ter filhos de donos, né, de fazendas, dos donos dos escravos, terem filho com uma escrava, e aí a criança ficava lá com a escrava, e ele era considerado um escravo muitas vezes também. Então, mestiço porque tinha a mistura ali de índio com escravo, com os descendentes de portugueses, ok? Um dos mais conhecidos e importantes refúgios de escravizados foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. Esse quilombo existiu por cerca de 100 anos e se tornou o maior espaço de resistência contra a escravidão. Estima-se que quase 30 mil pessoas viviam em Palmares. Olha o tamanho desse quilombo, gente. Existem cidades que são menores que 30 mil habitantes, tem menos que 30 mil habitantes. Então, olha só, esse quilombo era imenso, era bem grande.
quase 30 mil pessoas viviam em Palmares no seu auge, ou que seria quase 10% da população brasileira na época. Olha lá, configurando algo próximo a um estado independente do governo brasileiro. Aqui nós temos a imagem do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. É onde era o Quilombo dos Palmares, que hoje é um parque memorial, né? Existe lá memórias, lugares que ainda são preservados e conservados, igual como era na época do Quilombo dos Palmares, né? Que é por isso que se chama Quilombo dos Palmares, como era nessa época, para as pessoas irem, visitarem e conhecerem, ok? Lá para o nosso livro, lá na página 248. Vamos lá. Vamos ver lá, primeiro de tudo, vamos ver quem é o Zumbi dos Palmares. Quem foi ele? Nós falamos que ele fundou um grande quilombo, ele ficou conhecido porque ele fundou um dos maiores quilombos se não o maior quilombo que existiu, que lá até abrigou 10% do que representava a comunidade brasileira na época. Zumbi dos Palmares, ele viveu de 1655 a 1695. Podem ver que ele viveu pouco tempo, ele faleceu ainda jovem, né? 40 anos, olha só, muito pouco. Foi o líder do Quilombo dos Palmares e hoje é símbolo da resistência negra no Brasil. Na data de sua morte, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Inclusive, muitas cidades do nosso país é considerado feriado nesse dia em homenagem a Zumbi dos Palmares, é o Dia da Consciência Negra. Vamos lá. Número 1. No De Olho no Local. Como o Dia da Consciência Negra é comemorado na sua escola? Vocês fazem alguma comemoração, algum evento, estudam sobre o tema, leem livros? Como vocês comemoram esse dia na sua escola? Número 2. Por que o Dia da Consciência Negra é importante? Por que a gente relembra esse dia? A gente comemora para poder homenagear quem? Aqueles que sofreram maus tratos, e eles sofreram maus tratos em troca de quê? Da nossa evolução social e econômica também. Então, enquanto eles trabalhavam e fazia com que o nosso país fosse enriquecendo de alguma forma, eles não recebiam nada em troca, apenas maus tratos. Então, uma forma da gente comemorar esse dia é homenagear essas pessoas que sofreram no passado, certo? Então, vamos lá. E relembrar a questão da discriminação, né, pessoal? Porque muitos deles se tornaram discriminados, muitos negros ainda são discriminados hoje em dia, principalmente que ainda é resquício, isso quer dizer, ainda é coisa que veio lá do passado, certo? Então, vamos lá no nosso livro. Esse é um momento... Opa, com letra B essa aqui, o M. É um momento importante para ressaltar que a discriminação, o racismo e a desigualdade econômica e social enfrentados pelos negros na sociedade atual são resquícios de um passado de exploração e falta de liberdade
e de direitos dos escravizados, certo? Então, esse dia é importante porque está nos remetendo e lembrando dessas pessoas que já sofreram tanto, que sofreram tanto no seu passado, né? Os seus ancestrais sofreram por isso. Vamos lá ver um pouquinho sobre a vida nas comunidades quilombolas. Olha, aqui nós temos uma imagem de um senhor, membro da comunidade quilombola Mesquita. Então, a comunidade quilombola se chama Mesquita, localizada em cidade ocidental em Goiás. Este quilombo foi criado em 1746 e hoje abriga 785 famílias. Vamos ver essa comunidade ali, vamos ver sobre as comunidades. Cada comunidade quilombola tem o seu modo de viver, mas todas têm em comum a terra como elemento de identidade, pois vivem no local onde seus antepassados viveram. Então, eles usam muito a terra para o trabalho. Os quilombolas mantêm vivas e valorizam as tradições artísticas e culturais dos povos africanos do passado, como danças, festas, músicas, vocabulário, religiosidade, artesanato e o modo de plantar. Também é possível encontrar influências indígenas e das religiões cristãs em seu modo de vida. Conheço um exemplo dessas comunidades, nós vamos ver depois. Então, lembra que eu falei da questão da mistura, da influência indígena, da influência europeia na vida dos escravizados, e os escravizados também acabaram nos passando, na época, né? Eu digo nós, é porque nós passando os seus costumes e tradições também, certo? Na próxima aula nós vamos ver sobre outra comunidade quilombola também, certo, pessoal? Nos vemos em breve na nossa próxima aula. Obrigada pela sua atenção de hoje e se cuidem. Tchau!